Olá pessoal, agora realizaremos uma análise minuciosa que nos conduzirá à exploração profunda dos tesouros escondidos nesta história. Posso garantir que essa jornada nos levará ao âmago da Bíblia e da história, nutrindo nossas almas e revitalizando nossa fé. Ao longo dessa descoberta, perceberão que nada na Bíblia é fruto do acaso. Cada lugar, nome e frase possuem significados mais profundos do que inicialmente imaginado. Antes de mergulharmos, convido-os a expressar seu apoio, deixando seu like e inscrevendo-se no canal. Vamos começar. Quando o eunuco etíope encontrou Jesus, desencadeou-se uma jornada espiritual única e inspiradora. A história registrada na Bíblia, especificamente em Atos 8, destaca a notável transformação desse homem, que apesar de sua posição de destaque na corte da rainha etíope, enfrentava a marginalização devido à sua condição de eunuco. O encontro ocorreu enquanto o eunuco estava em sua jornada de volta de Jerusalém, onde buscava compreender as Escrituras, lendo o livro do profeta Isaías. Guiado pelo Espírito Santo, o discípulo cristão Felipe se aproximou do carro do eunuco e uma conversa significativa começou. Ao anunciar o Evangelho, Felipe explicou a passagem das Escrituras e revelou a mensagem redentora de Jesus Cristo. O coração aberto do eunuco permitiu que a semente da fé florescesse, levando-o a expressar sua crença em Jesus como o Filho de Deus. O batismo do eunuco nas águas do deserto simboliza uma nova vida em Cristo, uma regeneração espiritual que transcende as barreiras sociais e espirituais. O encontro transformador ressalta a capacidade do Evangelho de alcançar e tocar vidas em qualquer circunstância, mostrando que a mensagem de Jesus é universal, transcendendo origens, status social e experiências passadas. A alegria que o eunuco experimentou após seu encontro com Jesus é uma expressão palpável da esperança e renovação que a fé cristã oferece. Sua história continua a inspirar, lembrando-nos do poder transformador do Evangelho e da disposição de Deus em receber e transformar qualquer pessoa que o busque sinceramente. Adiante veremos mais detalhes da história. O significado de ser eunuco na antiguidade, uma prática disseminada em que meninos eram castrados, tornando-se eunucos e servindo em cortes reais. Essa castração era realizada em diversas culturas, como Egito, Pérsia, Babilônia ou Etiópia. Os eunucos eram altamente valorizados por ocuparem posições prestigiosas nos palácios sem ameaçar as mulheres reais e por não terem descendentes. Sua lealdade era dedicada à castração soberana, geralmente realizada antes da puberdade, entre 5 e 12 anos. O eunuco, castrado à força na infância, certamente enfrentou um procedimento doloroso e traumático, privando-o de sua masculinidade. Psicologicamente, aceitar isso deve ter sido uma tarefa árdua, evocando raiva, tristeza e um senso de injustiça. Apesar desse drama, ele ascendeu nas fileiras da corte, tornando-se um alto funcionário, demonstrando resiliência, adaptabilidade e determinação. Contudo, sua posição privilegiada provavelmente não conseguiu compensar completamente a marginalização enfrentada, dado que os eunucos eram frequentemente alvo de desprezo e ridicularização nas sociedades antigas. A extraordinariedade de sua conversão ao cristianismo reside no fato de ter abraçado uma religião que preconiza a igualdade entre os homens, encontrando uma nova dignidade diante de Deus. O eunuco serve como testemunha de que o cristianismo possui o poder de tocar e transformar qualquer indivíduo, inclusive aqueles que foram submetidos aos piores tratamentos. Sua resiliência e fé emergem como fontes profundamente inspiradoras. Paralelos nas Escrituras, como a história do profeta Daniel, insinuam que o eunuco etíope, como Daniel, era um alto funcionário castrado, servindo a uma corte estrangeira. Embora a Bíblia não faça menção disso, algumas sugestões nas Escrituras corroboram a ideia de que Daniel foi feito eunuco. O livro de Daniel aponta que alguns descendentes de Ezequias foram levados de Israel para servir no palácio do rei da Babilônia como eunucos. Daniel e seus amigos, apesar de serem estrangeiros marginalizados, exibiram uma fé notável, permanecendo fiéis ao seu Deus. Sua leitura diligente das Escrituras durante o exílio reflete uma busca espiritual sincera, bebendo da fonte da palavra para se manterem firmes em sua piedade. A fé inabalável do etíope, assemelhada à de Daniel, proclama a fidelidade do estrangeiro que, contra todas as probabilidades,
opta por servir ao Deus de Israel. Sua piedade é ainda mais admirável por estar enraizada na adversidade. Essas conexões iluminam a consistência do propósito divino nas Escrituras, revelando como Deus eleva a fé naqueles negligenciados pelo mundo, manifestando sua graça soberana. Avançando para Atos 8:12, um anjo do Senhor fala a Filipe, instruindo-o a seguir ao sul pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, atravessando um deserto. Vamos parar nesse ponto específico da estrada de Gaza, uma rota comercial crucial conectando o Egito à Península Arábica. O fato de o eunuco ser da Etiópia, retornando de Jerusalém e dirigindo-se ao Egito, destaca a natureza internacional dessa via. Gaza estava situada em um braço da Rota do Incenso, um eixo comercial vital entre Egito, Arábia e Palestina. A precisão geográfica desta narrativa é significativa, inserindo esse episódio nos intensos intercâmbios comerciais e culturais entre a África, o Oriente Médio e a Ásia. A conversão desse etíope em uma rota internacional de caravanas simboliza a propagação universalista do Evangelho nascente. Desde o início, o cristianismo está entrelaçado ao mundo, graças a esse eunuco viajante. A estrada de Gaza confere uma dimensão cosmopolita a esse trecho de Ateos. Filipe, o apóstolo dedicado, empreende uma missão evangelística que transcende as fronteiras geográficas e culturais de Israel. O questionamento sobre sua presença em Jerusalém encontra resposta ao descobrirmos que Filipe estava profundamente imerso na leitura do livro do profeta Isaías. Esse mergulho nas Sagradas Escrituras revela não apenas sua devoção, mas também um interesse apaixonado em compreender as profecias sobre o Messias, especialmente aquelas contidas em Isaías 53. A leitura do livro sagrado, uma prática altamente recomendada para judeus piedosos, destaca a busca espiritual de Filipe em desvendar os mistérios e significados profundos das Escrituras. Sua atenção especial às profecias messiânicas reflete um desejo sincero de compreender o papel do Messias nas promessas divinas. É intrigante observar que, apesar das restrições impostas pela lei judaica, que proíbe a entrada de eunucos no templo, Filipe não permite que essas limitações obstaculizem sua busca espiritual. A proibição de acesso ao templo era uma barreira significativa para os eunucos na comunidade judaica da época, mas a determinação de Filipe em compreender as Escrituras e propagar o Evangelho supera tais desafios. Nesse contexto, a história de Filipe destaca não apenas sua devoção religiosa, mas também a universalidade da mensagem cristã. Sua leitura atenta e comprometida das Escrituras demonstra que a compreensão e a proclamação do Evangelho não conhecem fronteiras físicas ou sociais. Ao adentrar os ensinamentos profundos de Isaías, Filipe prepara o terreno para a disseminação do Evangelho além das fronteiras tradicionais de Israel, abrindo caminho para a inclusão espiritual de todos, independentemente de suas circunstâncias pessoais. Caso você ainda esteja por aqui, deixe seu like, comentários e inscreva-se no canal. Deus abençoe e até breve.